E a palavra do Senhor que está em João 3 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Pai, nós te damos graça e te louvamos pela tua palavra, por toda a boa palavra que já ouvimos de ti, Senhor. Ó, meu Pai, vem, opera, Senhor, maravilha através da tua palavra, a qual tu velas para cumprir. Que a tua palavra possa ser repartida com cada um de nós, Senhor, porque basta uma palavra sua, Senhor, para que nós possamos nos fortalecer, ser salvo, restaurado, renovado. Ó, meu Senhor, vem, fala conosco através do teu Espírito Santo, Senhor, que teu Espírito Santo possa dividir a palavra conforme a necessidade de cada um nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, podeis sentar, aleluia. A Bíblia em Gênesis, ela fala que a terra, ela era sem forma e ela era vazia, não tinha formosura, não tinha nada, mas o Senhor, aleluia, Ele começou a organizar todas as coisas. Ele disse que, a palavra diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. Então Deus, Ele fez uma divisão, né? Aleluia, para quê? Para que nós viéssemos habitar nela. Não era o plano de Deus de nós habitarmos nela, mas o Senhor, que sabe de tudo, Ele já sabia que precisaria criar uma terra para nós vir habitar. E ela não tinha formosura, não havia nada sobre ela, né? Mas o Espírito de Deus, irmãos, Ele pairava sobre tudo. Porque no princípio o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia, eles foram, aleluia, fazendo todas as coisas.
o Senhor, aleluia, Ele chamou a luz à existência, né? Porque tudo era trevas. Não é muito diferente de nós. Nós também éramos trevas. Nós estávamos nesse mundo e nós éramos treva. Para nós tudo estava certo. Cada um vive do jeito que quer, né? Não tinha, aleluia, nós não tinha uma direção. Nós não tínhamos uma luz. Nós andávamos desgarrados. Nós estávamos, na verdade, perdidos sem saber que estávamos perdidos. Nós só fomos saber que estávamos perdidos quando nós fomos achados pelo Senhor, né? Que até então estava tudo bem, né? Hoje você olha para a tua vida lá atrás, você não matou, você não roubou, talvez você nunca prostituiu, talvez você nunca traiu seu namorado ou seu marido, nunca, né? Mas se você olha para a sua vida lá atrás, você consegue ver que havia treva, e naquelas trevas, aleluia, você não podia ver a glória de Deus. Você não podia contemplar a glória do Senhor. Você não podia ver o Senhor. Mas o Senhor, assim como formou o mundo para nós, aleluia, o Senhor também, Ele nos recriou no Espírito, porque nós estávamos perdidos, né? Isaías no 53, ele diz que nós andávamos como ovelhas perdidas, se não tivesse pastor. Estávamos todos nós desagarrados, né? Cada um fazia o que queria e cada um achava o que era certo fazer. Até o quê? Que um dia, aleluia, nós conhecemos Jesus. E como você conhece Jesus? Pela palavra, meu irmão. Ninguém conhece Jesus se não conhecer a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, né? Quando você lia o Velho Testamento sem Jesus, você lia e não entendia. Mas quando você lê o Velho Testamento, aleluia, agora com o Espírito Santo de Deus, com Jesus, aleluia, que iluminou a nossa vida, nós entendemos o Velho Testamento. Quando o Senhor, Ele foi preparando todas as coisas, aleluia, para que o Filho dele viesse resgatar para ele povos, raça, nações e língua. O Deus que amou tanto, aleluia, que enviou o seu próprio Filho. Era a única forma que Deus tinha de nos ligar novamente a Deus, enviando o seu Filho. E Ele enviou, Ele deu o que Ele tinha de melhor. E Jesus Cristo, aleluia, como nosso irmão mais velho, Ele se deu por nós, assim como o irmão mais velho cuida do teu irmão menor que está na escola, ou que está na rua, ou alguns até que estão em casa. Jesus também, Ele cuidou de nós, irmãos. Ele não ligou de pagar o preço, aleluia, para que nós fôssemos religados a Deus. Então Jesus, aleluia, Ele nos ama de uma forma tremenda e poderosa. E Nicodemos, ele era um doutor da lei, e ele conhecia Jesus de ouvir falar, né, que Jesus fazia isso, Jesus fazia aquilo, que Jesus ministrava, trazia uma palavra diferenciada daquilo que Ele trazia, uma palavra, aleluia, que libertava, e não uma palavra que prendia as pessoas, né? Porque a lei, meu amado, a lei te prende, mas o Espírito te liberta. Mas a lei te prende. A lei fazia com que eles tivessem regras, e regras pesadas, a ponto de Jesus falar com eles: olha, mas no sábado, se seu jumentinho, você não solta seu jumento e você leva ele lá para tomar água, aleluia, e se cair no buraco algum dos seus gados, você não vai lá catar também, né? Jesus falou com eles isso, mas, aleluia, eles colocavam regra pesada, aleluia, sobre o povo. E se o povo, meu amado, eles, aleluia, a Bíblia não fala, mas nos dá a entender, se o povo transgredisse aquela lei, eles eram punidos por aquilo. Aleluia, de certa forma era chamada a atenção, talvez tinha que pagar alguma coisa, porque eles tinham
transgredido a lei, aleluia. E a lei, meu amado, ela não foi para uma punição. Quando foi dada, Deus deu para Moisés, ela foi dada como uma regra de obediência. Obediência é o pai que tem uma regra dentro de casa, de horário de chegar, né? Antigamente meu pai tinha horário lá em casa era 10 horas de chegar, 10 horas, né, Fátima? 10 horas a gente tinha que chegar em casa, passasse das 10 ele estava lá esperando, né? Então, irmãos, hoje talvez as regras já sejam mais prolongadas, né? As nossas era aquela, então a gente vivia naquela lei, aleluia, e a gente, para não contrariar, a gente procurava andar naquelas regras, naquela lei, para não contrariar o pai, porque tinha dado aquela ordem para a gente. Então, a lei foi para isso, mas eles não entenderam e começaram a transgredir a lei. Então, Jesus, aleluia, Deus Pai, aleluia, Ele teve que começar a trabalhar com os nossos irmãos, para que nossos irmãos viessem a entender, aleluia, que obedecer é melhor do que sacrificar. Né? Às vezes as pessoas, por quê? Porque no Velho Testamento tudo era por sacrifício. Quando eles faziam alguma coisa errada, eles pecavam, eles iam lá pagar sacrifício. E não era isso que Deus queria, meu amado. Deus não estava, né, querendo mais sangue, mais gado. Deus não estava querendo isso. Deus estava querendo um coração quebrantado, a ponto dele falar, através de Ezequiel, que ele viria e quebrantaria o coração, aleluia, de pedra, e colocaria um coração de carne, e escreveria a lei no coração. Como escrever a lei no coração, meu amado, se aquele povo não tinha o Espírito Santo? Então nós somos a geração abençoada, nós somos um povo abençoado, meu amado, aleluia. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, e como já foi falado aqui, pastor Celso falou sobre o Espírito Santo, né? Eu gosto muito daquela palavra logo abaixo, que o pastor Celso leu, que ele fala assim, né? Tenho muita coisa para vos dizer, mas vocês não suportariam. Mas quando vir o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. Aleluia. Por quê, meu amado? Porque às vezes o Espírito Santo fala alguma coisa com a gente que nos assusta. A gente não sabia nem que a gente estava fazendo aquilo, a gente era inocente, mas aí o Espírito Santo fala com a gente, né? Mas a gente tem o Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo nos consola e nos direciona a consertar. Então, quer dizer, nós temos, aleluia, um tutor, nós temos aleluia, um professor, aleluia, 24 horas conosco. E Nicodemos, ele ficou impressionado com Jesus, porque Jesus trazia algo diferente. Além de trazer algo diferente, manifestava o poder dele. Ele expulsava os demônios, ele curava os enfermos, aleluia. Ele não tinha medo de falar sobre o pecado, de trazer o pecado à tona, aleluia, para aquele povo. E Nicodemos, ele foi lá ter com Jesus. Ele foi ter à noite, porque à noite, né, havia nele algum temor, porque ele não foi de dia para que todo mundo visse. Às vezes a gente busca Jesus escondido, às vezes a gente vai falar com Jesus, e mesmo estando a gente sozinho com Jesus, a gente ainda tem temor de falar certas coisas para Jesus, coisas que a gente não entende, não compreende, né? Em vez de nós falarmos com Jesus, às vezes nós ficamos, aleluia, chateados, né? Eu estava um dia conversando com a menina que eu subo no monte, e eu falei com ela assim, olha Marta, eu não sou de falar minha vida para ninguém, não. Eu me lembro em situações muito difíceis da minha vida, que muitas das vezes eu esmurrei a parede do quarto, machuquei minha mão, esmurrei a parede do quarto falando com Deus, mas não falava com os outros. Aleluia. Por quê, meu amado? Porque, aleluia, se Deus não podia fazer nada por mim, o outro que não ia fazer. O outro que não ia fazer. Às vezes nós não temos pessoas. Eu encontrei 3 pessoas de fora da minha casa, não hoje aqui na igreja, mas fora da minha casa, no ministério que eu ficava, que a gente podia conversar de irmão para irmão. E mesmo assim, nunca contei tudo da minha vida. Era a pastora Cândida, um pouco a irmã Lúcia, que veio a falecer, tá? E nunca também contei tudo. Por quê? Porque nós temos as nossas particularidades com Deus.
Nós temos coisas que é nós e Deus. E Nicodemos, ele também tinha as coisas dele particular. Sendo mestre, aleluia, ele vai até Jesus. Ele queria descobrir o que tinha de especial em Jesus, aleluia, que eles ainda não tinham encontrado na Bíblia. Por que não tinham encontrado? Eles eram mestres, mas eles não tinham o Espírito Santo. Hoje nós vemos cientistas, bons médicos, né? Vemos bons engenheiros, bons tudo, meu amado, mas eles não têm o Espírito Santo, né? E se eles não acharem o Espírito Santo, se eles não tiverem o encontro com o Espírito Santo, não sei porquê, meu amado, mas na verdade a gente sabe, porque a Bíblia mostra, se você não tiver em Deus, a sua vida ela vai caindo. Ela vai caindo. As pessoas, às vezes, eles têm um patamar de vida, mas se eles caminham sem Jesus, tá? De repente vem uma calamidade no meio da família e aquele dinheiro que eles têm, aquelas coisas que eles têm, começa a perder. Mas se você começa com Jesus e você tem só um degrauzinho, e se a sua família vai buscando Jesus, você vai crescendo, crescendo, crescendo. Sabe por quê? As bênçãos do Senhor, aleluia, acrescenta, enriquece e não acrescenta dor. Mas as bênçãos do mundo acrescentam dor, meu amado. Por quê? Porque você não está cercado com os anjos do Senhor, e você tem família, e um tem uma situação, o outro tem outra situação, o outro tem outra situação, aleluia, e o adversário vai entrando e vai tomando aquilo que as pessoas têm, até o ponto, aleluia, das pessoas e diminuindo. Às vezes a gente olha a pessoa, poxa, fulano era tão rico, mas agora fulano, aleluia, ele tem perdido aquilo que tinha. Por quê, meu amado? Porque sem Jesus é difícil você permanecer nos patamares da vida que você tem. Então Nicodemos, ele tinha a letra, né? Como os engenheiros, como os médicos, como esses homens, meu amado, da política, né? Que tudo que eles têm, aleluia, a gente vai vendo, não estou generalizando, porque no meio sempre deve ter alguns, aleluia, fiéis, bons, honestos, em tudo quanto é lugar é assim, aleluia, mas quando nós falamos eles, porque eles estão sempre na mídia, a gente está vendo tantas situações com eles, aleluia, mas o que acontece? As calamidades estão sempre batendo na porta deles, né? E tudo que eles têm, as pessoas veem e falam, não é deles, é nosso, né? E foi pego. Então a gente vai vendo, irmão, que está tudo errado no mundo. O mundo está em trevas, mas, aleluia, em nós raiou a luz. A luz. E Nicodemos foi atrás dessa luz. Nicodemos queria saber. Nicodemos falou com ele assim, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz, se Deus não for com ele. Olha, Nicodemos chegou ali na certeza que Jesus era um enviado de Deus, um grande profeta. Jesus era alguma coisa especial, né? Ele foi ali engrandecendo Jesus, aleluia, e Jesus responde a ele e disse, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu para ele, olha, Nicodemos, eu vim do céu, eu sou Deus, né? Não sei se Nicodemos entendeu, e provavelmente não, porque Jesus estava falando com ele de algo espiritual. Nicodemos, eu sou 100% do céu, eu sou 100% homem e 100% do céu, aleluia. E Nicodemos, aleluia, ele não entendeu. Ele falou, pode uma pessoa entrar de novo no ventre da mãe e nascer de novo, né? Você vê que ele não entendeu nada, irmão. Foi como você falar isso para uma criança, fala, meu filhinho, você tem que nascer de novo. Mas como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo, né? Ele vai falar isso. Você vê que ele respondeu como uma criança. Um mestre respondeu sem entendimento nenhum, porque as coisas espirituais você só discerne pelo Espírito, só pelo Espírito, irmãos, aleluia. Então nós temos, aleluia, que buscar o Espírito Santo.
ser cheio do Espírito Santo, aleluia, né? As 5 virgens loucas, elas não se encheram do Espírito Santo, elas não ficaram apercebidas, elas não ficaram arrumadas, aleluia, para a hora que o noivo ia chegar. E se nós não nos encher do Espírito Santo, nós não vamos estar preparados para a hora que o noivo chegar. E eu não estou falando na hora que a trombeta soar, eu estou dizendo na hora que o noivo nos chamar. Como nós vamos estar a hora que o noivo nos chamar? Teremos azeite, aleluia, teremos confiança, aleluia, de sair deste mundo, aleluia, sair daqui. Como já foi falado aqui, né? Nós não pertencemos a este mundo, estamos neste mundo, não pertencemos a este mundo. E quando alguém parte, é uma choradeira, um questionamento: como é que fulano pode morrer assim, morrer assado, morrer cozido, aleluia, né? Teve que sair do mundo. E para sair do mundo tem que ter um piripaque, tem que ter uma queda, tem que ter uma batida, tem que ter alguma coisa, aleluia, né? Então nós temos que ser pessoas espirituais, irmãos. Espirituais, nós temos que estar preparados. Oxalá que Deus nos espere aí, que a trombeta toque e nós vamos ver todo esse movimento. Mas Deus é tão bom, meu amado, aleluia, que mesmo os que dormem no Senhor vão ver toda essa grandeza do Senhor voltar, aleluia, e do Senhor chegar para reinar nesta terra 1000 anos com o teu povo, aleluia, né? Deus, aleluia, Ele vai fazer coisas tremendas, porque Deus diz que aquilo que, aleluia, Ele tem preparado para nós, nunca subiu na nossa mente, não desceu no nosso coração, não podemos imaginar, irmãos, aleluia, e se imaginarmos, não conseguimos absorver tudo que Deus tem. Ninguém pode falar com certeza. O apóstolo Paulo, ele falou: conheço um homem que foi no céu. Oh, mas não é bom nem falar. O que se viu são coisas inefáveis, né? Que ao homem não convém falar. Ele não sabia nem falar o que ele viu no céu. Ele não soube descrever, aleluia, o que ele viu, aleluia. Então nós temos, aleluia, que ter esta fé, ter essa confiança, ser pessoas espiritual, viver, aleluia, meu amado, aleluia, espírito. Você gosta de um carro bom? Você já pensou? Nós vamos ter carro de fogo. Nós vamos ter coisas excelentes, amado, maravilhosas, aleluia. Você já pensou? Às vezes você pensa assim: como é que nós vamos ter um corpo, né, glorificado? E nós vamos viver nesta terra, vamos viver nesta terra num corpo glorificado, porque Jesus num corpo glorificado, Ele comeu peixe, Ele comeu pão, Ele apareceu para os discípulos, e vai ser assim, irmãos, aleluia. Só que nós vamos ser pessoas espirituais, vamos passar as paredes, mas vai ter aqueles que não vão passar, porque nós vamos conseguir reinar, viver aqui com aqueles que sobreviveram à tribulação. Então é muito mistério, meu amado, para nós entrar. É muita coisa linda para nós sonhar. E às vezes nós ficamos brigando por um pedaço de pão, um pedacinho de coisas tão pequenas, né? Coisas pequenas, irmãos. É coisa que nos tira às vezes, nos entristece o coração. E muitos saem da presença de Deus por bobeira, por causa de um irmão, que naquele dia o irmão, tadinho, não estava muito bem, né? E não cumprimentou ele, não agradou ele como ele queria que agradasse, ou como ele achava que era para agradar, né? E saíram. Quantos voltaram, quantos igual Nicodemos não entendeu aqui, porque quem conhece a Bíblia sabe que Nicodemos entendeu lá na frente quem era Jesus, mas aqui de imediato ele não entendeu. Ele falou que ele não podia nascer de novo, ele não podia entrar no ventre da mãe dele, ele não podia. E Jesus disse para ele, novamente Jesus fala, né? Jesus, ele gosta muito de afirmar: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus, ele gosta muito de afirmar que ele é a verdade. O que ele está falando é verdade. O que ele fala para mim, o que ele fala para você, é verdade, meu irmão, né? Ele falou: Marta, Maria, se creres verás a glória de Deus, se creres. Aí nós lemos lá que Jesus curou o fluxo de sangue da mulher, aleluia, né? E aí nós temos que crer para que aconteça em nós. Às vezes não temos fé,
para Jesus operar um milagre. Aleluia! Mas temos fé para Jesus abençoar a mão do médico, para ele curar. E foi Jesus que curou, como o pastor Celso falou. Não é o chefe dele, o governo dele é o Senhor. Não é o chefe dele, mas é o Senhor que toca no coração do homem e faz o homem deixar o nome do pastor Celso lá, acabou. Não é? É isso, meu amado, que nós temos que entender. Mas ele cura, aleluia, né? Nada é duradouro quando você crê, você vê a glória de Deus. Então nós temos que crer para nós vermos a glória do Senhor. E Nicodemos, aleluia, ele queria muito entender, mas o Senhor falou para ele que ele tinha que nascer da água e do Espírito, aleluia. E muita gente acha que não precisa, né? Já sou batizado na igreja católica, não preciso disso, já fui batizado. Irmão, quando você foi batizado na igreja católica, você era um anjinho. Depois você foi crescendo, né? Deixou de ser um anjinho muito bom, virou um anjinho mais ou menos. Muitas vezes já não era nem mais anjinho, já brigava, chutava o cachorro, o gato, tudo. Então nós temos que reconhecer que nós precisamos de um Salvador. E Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Então ele fala que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, irmão, nós temos que desejar todo dia nascer, né? Nascer, aleluia, né? E crescer espiritualmente. Você precisa crescer, aleluia, porque nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos em um corpo, né? As criancinhas têm que crescer em estatura e formosura, né? E graça e espiritualmente na presença do Senhor. Às vezes os pais, aleluia, eles se preocupam só em dar arroz, feijão, Danone, né? E vestir as criancinhas bonitinhas. Mas esquece que as crianças têm que crescer espiritualmente. Se você ensina teu filho de pequenininho a crescer espiritualmente, imagina quando ele tiver 13 anos, 15 anos, 18 anos, 20 anos, com toda certeza, meu amado, se ele crescer espiritualmente, ele não vai virar as costas para Jesus, nem na faculdade, nem, aleluia, na pós-graduação, nem em lugar nenhum ele vai virar as costas para Jesus, porque ele cresceu espiritualmente, ele nasceu espiritualmente, porque nascer espiritualmente, ser batizado, nascer da água, e aí você nasce do Espírito, mas, aleluia, a água ficou lá, aleluia, sabe, e o Espírito ele precisa desenvolver. Essa é a verdade, o espírito precisa crescer, para quê? Para matar o espírito maligno que está dentro da criança, o espírito que fala com a criança assim, joga pedra naquele lá, dá uma rasteira, empurra ele, faz isso, usa o coleguinha para fazer isso, mas se ele tem, aleluia, o Espírito de Deus dentro dele, ele fala, eu não vou fazer isso é maldade, eu não vou fazer, ele vai saber o quê? Se livrar, aleluia, das tentações malignas. Então a criança precisa crescer espiritualmente, e às vezes as crianças se desenvolvem mais, aleluia, né, carnalmente do que espiritualmente, porque fazer arte, meu amado, é fácil, né, uma criança com outra, então fazer bagunça é demais, né, demais. Então assim as coisas a gente vai vendo, aleluia, que nós temos que crescer, nós também espiritualmente, aquilo que para nós, aleluia, era coisa ruim, né, nós vamos deixar, vamos parar de praticar e vamos buscar o Senhor em todo o tempo. Então ele fala, não te maravilhes de ter dito, necessário é nascer de novo. Então é necessário nascer. Se você não nascer, meu amado, você pode ficar a vida inteira na igreja, a vida inteira. Você pode seguir, né? Seguir a igreja, né? Porque aí você está seguindo a igreja, você não está seguindo Jesus. Porque a igreja nunca vai te obrigar a batizar, nunca vai. Mas Jesus Cristo, Ele te ordena, necessário é nascer de novo. Acabou. Então você pode ficar a vida inteira na igreja e não nascer de novo. Só se você não nascer de novo, o que Ele disse? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Acabou.
É simples, meu amado. Jesus, ele fala a verdade, verdade, né? Então é a verdade. Ele não vai mudar a verdade porque você era uma pessoa boazinha, porque você ajudava todos os velhinhos a atravessar a rua, porque você alimentava um monte de cachorro, um monte de gato, um monte de criança, um monte de família. Não, amado, não vai. Você pode, aleluia, ajudar a missão, você pode fazer o que você quiser. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Acabou. É Deus que está falando, é Jesus que está falando. Ele pagou o preço para nós nascer de novo. Ele pagou. E Ele mesmo se batizou para nos ensinar. Porque Ele estava 100% homem, então Ele se batizou. E depois do batismo, o que aconteceu? O Espírito arrebatou Ele para o deserto. E lá Ele ficou o quê? 40 dias se preparando para quê? Para o seu ministério, para ele começar o ministério, aleluia, Então antes disso aconteceu? Não, antes de Jesus ser batizado não aconteceu, aconteceu depois que Jesus foi batizado. Então depois que nós somos batizados, meu amado, isso é sobrenatural de Deus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, não ocupa lugar, porque não enche a barriga, não enche o estômago, também não enche o coração não fica grande, porque o Espírito Santo está lá dentro, não fica, é o mistério de Deus na nossa vida. O nosso espírito une com o Espírito de Deus para fazer o bem, para acertar. Aleluia. Então, amados, Nicodemos, ele respondeu, como pode ser isso? Ele não estava entendendo, por mais Jesus está explicando isso aqui, claro. Se você está sentado aí, eu creio que você está entendendo isso, claro. Quem não está entendendo o que Jesus está falando? Creio que todo mundo está entendendo. E se não estiver entendendo, depois procura um pastor para te explicar bem direitinho. Porque está muito claro, mas Nicodemos não entendia. E Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabe disso? Na verdade te digo que nós dizemos e sabemos, e testificamos o que vimos, porém não aceita o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não credes, como queria se vos falar das celestiais? Ele estava falando de coisas simples, Talvez Nicodemos chegou ali e aí ele questionou Jesus, por que João Batista está batizando? Por que o Senhor também está batizando agora? Por quê? Ouvi falar que o Senhor anda batizando aí para as pessoas se arrepender do pecado, Ele travou uma conversa com Jesus para Jesus trazer essa conversa para ele, irmãos. De novo nascimento. E Jesus, aleluia, sabia, talvez ele nem falou, mas Jesus sabia o que estava no coração de Nicodemos. Porque nenhum profeta veio batizando, Elias não veio, Moisés não veio, ninguém veio, apesar que Moisés já batizou uma turma lá na praia, no mar, quando o mar se abriu. Não, já batizou um monte, eles passaram tudo por meio das águas, mas eles não entendiam, nada eles entendiam, porque eles não tinham o Espírito Santo. E ele fala de coisas espirituais, ele fala para Nicodemo, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aleluia, olha só, ele falou o Filho do homem que está no céu. Ele estava falando com Nicodemos que ele era o Filho de Deus, o Filho do homem, que está no céu. Por quê? Porque Jesus está em toda parte. Os 100% de Jesus, meu amado, quando Jesus ia para os montes lá orar, tanto que ele dá uma revelação dessa, quando dá a transfiguração do monte, ele se revela ali, junto com João, Pedro, Tiago e João, ele se revela ali. O que ele ia fazer no monte? Conversar com o Pai, conversar com o Pai, conversar com Elias, ele ia lá conversar, Então a conversa de Jesus, a oração de Jesus no monte, meu amado, era algo sobrenatural, por isso que ele estava sempre só. Mas naquele dia ele quis participar os três, aleluia, das coisas que ele fazia no monte, aleluia. Sempre ele ia no monte quando ele saía de uma ministração, quando ele saía de um mover espiritual grande, de cura, de transformação, aleluia. E aí ele fala, ele traz para
o Nicodemos, ele traz uma passagem lá do Velho Testamento, para ver se Nicodemos caía a ficha de Nicodemos. Ele fala, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, irmãos, ele vem trazer o Velho Testamento, porque ele não era um doutor da lei, porque quando Moisés levantou a serpente no deserto, por causa de uma praga, Moisés falou assim, todo aquele que olhar para a serpente não morre, aleluia, não vai morrer. E você acha que não houve murmuração? Agora, se Moisés levanta uma serpente aí, nós vamos olhar para a serpente? Você não acha que muita gente morreu por causa de murmuração, por falta de obedecer, meu amado? Que custa olhar para a serpente? Não olharam para a serpente e morreu. Aí ele falou assim, assim também será o Filho do Homem, ele será levantado, e todo aquele que olhar para ele não morrerá, terá vida eterna. Olha, foi mais além, meu amado, né? No deserto só não morreria, mas quem olhar para mim, Nicodemos, quando eu for levantado naquela cruz, Nicodemos, terá vida eterna. Aleluia, meu amado, aleluia. Que conversa que deve ter sido aquela, né? Que conversa, a glória deve ter enchido ali onde eles estavam, aleluia, porque o Senhor estava trazendo, aleluia, o céu, o Senhor estava trazendo a revelação daquilo que ele ia passar, porque aí ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aleluia. Então, meu amado, nós temos Jesus por vida eterna, aleluia. Aí na vida eterna Jesus vai dar para nós o que ele quiser, vai dar caviar, né? Vai dar o que ele quiser na vida eterna. Na vida eterna, aleluia, eu creio que nós vamos comer e comer bem, meu amado, porque Jesus comeu com o corpo glorificado e nós vamos comer também. É o sobrenatural de Deus, meu amado. Não dá para você imaginar, não dá para mim imaginar, mas dá para mim pegar, aleluia, algo que Jesus fez, aleluia, e se ele fez, nós vamos fazer também. Vamos fazer com o nosso corpo glorificado, aleluia. Nós não vamos ser ressuscitados para ser bebelô, não. Nós vamos ser ressuscitados para fazer alguma coisa, aleluia. O que nós vamos fazer eu não sei, mas eu sei que algo grande, sobrenatural nos espera, porque nós somos pessoas espirituais, não somos terrenos, aleluia. Então Deus tem algo grande para nós, mas nós temos que crer nisso e nascer de novo, todo dia. É uma luta, meu amado, até você levar a sua mente cativa ao Senhor Jesus, né? De tanto se praticar, um dia você leva, aí o diabo vem, bota uma setinha e você fala, sai diabo, né? Sai, e você vence, aleluia. Sabe por quê? Porque você vai, aleluia, crescendo espiritualmente, crescendo, guardando essa palavra, né? Aleluia. E como, aleluia, já falei, Jesus falou o quê? Que o Espírito Santo nos, aleluia, lembraria, aleluia, da palavra. O Espírito Santo, ele vai nos lembrar da palavra que Deus, aleluia, tem falado conosco, né? Tem falado, porque ele fala bem assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, lá no 14:26, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha, irmãos, qual o papel do Espírito Santo? Nos lembrar. Lembrar de quê? Do que você ouve, do que você lê, da palavra de Deus. Por isso, quanto mais você se enche da palavra de Deus, aleluia, melhor para você, melhor para a criança, né? Em vez de ficar lendo gibi, lê lá a história de Sansão, lê outras histórias. Quanto mais você encher teu filho de palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai lembrar nele, aleluia, vai lembrar em mim, vai lembrar em você, e principalmente nas horas de necessidade. Então o Senhor, ele estava falando, né, que Jesus veio para isso. Jesus não veio para condenar o mundo, meu amado. Muitas pessoas acham que quando a gente ministra a palavra, a gente fala da palavra, que a gente está condenando o mundo. A gente não está.
condenando o mundo. Jesus falou que o mundo já está condenado, mas o mundo tem ainda esperança, e a esperança é Jesus. Todo aquele que vir para o Senhor, todo aquele que olhar para Ele, não será condenado, terá vida eterna. Vida eterna, meu amado, né? Triste, é muito triste quando você sabe que alguém da tua família morreu, aleluia, e ele não tinha Jesus. Ah, pastora, mas então vocês já estão julgando? Não, eu não estou julgando, a palavra que julga. A palavra falou que quem não nascer de novo, né, não pode ver o reino de Deus. Acabou. Não é eu. Tenho nada, eu prego o que Jesus falou. Jesus falou que ele falava o que o Pai falou, e nós falamos o que Jesus fala. Entendeu? E que foi também o Pai que falou. Foi o Pai que falou, irmãos. Nós temos que entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um só. Um só. Aleluia. Então o Senhor, aleluia, Ele vem nos advertindo que é necessário, né, nós olhar para Jesus sempre. Porque o Filho de Deus, Ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar os nossos, aleluia, né? E nós precisamos orar muito, pedir a Deus, aleluia. Às vezes a gente pede, Senhor, abençoa, né? Eu oro para o meu filho, eu oro assim, Senhor, eu te agradeço, porque ele tem um emprego bom, ele trabalha, porque o Senhor cumpre a tua palavra, que diz que com o suor do rosto o homem ganha o pão de cada dia. E ele soa a camisa dele, ele trabalha, então o Senhor cumpre a palavra dele. Mas que adianta isso tudo se o nome dele não estiver escrito no livro da vida? Não adianta, irmãos. Não adianta. Enganar-se a si mesmo? Não. Não adianta você se enganar. Porque se acontecer uma coisa, se você não conhecia a palavra e o Espírito Santo te deu respaldo, quando acontece alguma coisa, você fica doido. Você fica triste, angustiado, sabe? Por quê? Porque é necessário que olhe para Jesus. Ele está falando aqui. O filho foi levantado, porque agora já foi levantado. Ele falou que ele ia ser levantado, mas agora ele já foi levantado. E quem não olha para ele, meu amado, já está condenado. Está condenado, perdeu a vida eterna. Quem morre sem ter olhado para Jesus, perdeu a vida eterna. Perdeu. Hoje eu estava escutando o pastor falar, acho que pastor sim, e ele falou assim, eu perguntei no médico, né, um amigo meu, no médico, quando a pessoa infarta e morre, né, na hora, infarta, se ele tem tempo de pensar alguma coisa, e o médico falou, não, milésimo de segundo não tem tempo de pensar nada, então não tem tempo de pedir perdão. Acabou, ainda que conheça a palavra, tá? Em um acidente, meu amado, não tem tempo. Não tem tempo. O tempo é hoje, o tempo é agora, né? Hoje é o dia aceitável do Senhor. Então o Senhor estava falando com Nicodemos, e Nicodemos, meu amado, ele ouviu aquilo tudo, deve ter ido para casa, né? Querendo entender, sem entender, pensando, deve ter pegado lá o Velho Testamento, lido as pragas, e que o Senhor mandou Moisés levantar a serpente, querendo entender. Talvez ele leu lá, né, Moisés falando que Deus ia levantar um profeta. Olha, irmãos, que lindo, porque quando, aleluia, né, nosso pai Adão e nossa mãe Eva pecou, né, o Senhor falou para a serpente que Deus ia levantar né, falou para a mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que da mulher Deus levantaria que esmagaria a cabeça da serpente, né? Levantaria o quê? Se era da mulher, era uma pessoa. E Moisés, ele falou assim, Deus vai levantar um profeta maior do que eu. E quando Jesus chegou, Jesus era o quê? Ele era um profeta. Todo mundo via ele como um profeta, mas ele falou, e quem não ouvir ele vai morrer. Quem não der ouvido a ele vai morrer. Então, são detalhes da palavra de Deus, que assim como para nós, às vezes nós lemos, e passa alguma coisa desapercebida, passou também para os doutores da lei, passou para eles também alguma coisa, mas aqueles que buscavam muito, ainda foram ter com Jesus,
porque muitos aceitaram Jesus, muitos viram em Jesus, aleluia, algo especial para eles seguirem. E quando Jesus ressuscitou, muito mais, meu amado, as pessoas foram, muitos acreditaram na ressurreição de Jesus, né? E ele fala isso, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois quando não crê no nome unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Então ele está falando o quê? Que nós viemos para a luz, né? E nós ouvimos a palavra de Deus e as nossas obras, elas são manifestas, mesmo as más, elas são manifestas dentro de nós e nós ouvimos a palavra e nós fazemos o quê? Consertamos as nossas veredas, vamos consertando a nossa vida, para que tudo que há em nós seja luz, não haja mais treva na nossa vida. Então a importância, irmãos, de termos Jesus como Senhor da nossa vida, né? Às vezes a gente vai caminhando, a gente é crente há muito tempo e a gente nem para perceber a importância de ter Jesus. Só tenho, né? É como casamento que vai ficando já há muito tempo, já vai, né? Já vai ficando meio irmão. Ô irmão, vem cá, já fica meio irmão. E a gente fica assim com Jesus, mas a gente tem que sempre olhar para Jesus, olhar o sacrifício dele, né? Lembrar aquele sangue vertido na cruz, a lança que o transpassou, para quê? Para que eu tivesse vida, para que eu tivesse vida em abundância, para que você tivesse vida em abundância. Eu creio que todos aqui já aceitaram Jesus, mas se nessa noite, meu amado, você ainda não aceitou Jesus, aceita, chama Ele para morar no teu coração, porque é importante. Se você está fora do Evangelho, volta enquanto há tempo, porque o tempo é dele, nós não temos tempo, aleluia, o tempo é dele, ele vai nos dando tempo, aleluia, mas qual é o nosso tempo? Não sabemos, né? Não sabemos, só sabemos o dia que nós nascemos, aleluia, mas o dia que nós vamos sair daqui, nós não sabemos, mas ele sabe, então por que a gente ouve a palavra de Deus e Deus nos convida para o reino? Ele nos convida, aleluia, porque Ele não quer que nós nos perdemos. O Senhor quer nos dar vida e vida em abundância. O Senhor quer nos dar vida eterna. Aleluia, né? Deus quer nos dar vida eterna, irmãos. É maravilhoso isso. É maravilhoso saber, aleluia, né, que nós temos vida eterna. Nós não somos pessoas que vamos morrer, mas nós vamos passar desta vida para outra vida, porque esta é a verdade de Jesus para mim e para você. Aleluia. Todo aquele que crê, aleluia, não perece, mas tem a vida eterna. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Vamos orar. Aleluia. Que o Senhor mais e mais possa nos esclarecer, aleluia, sobre a palavra. Que o Senhor mais e mais, o Senhor venha nos encher. Que o Espírito Santo venha escrever em nós a palavra do Senhor. Que nós possamos estar todos os dias, aleluia, cheio da glória do Senhor, cheio do poder de Deus, buscando o Senhor, enquanto nós podemos achar. Invocar o nome dele enquanto, aleluia, ele está perto, porque ele está bem perto de nós, aleluias. Esta noite tem alguém, meu amado, que está afastado, alguém que quer voltar para Jesus. Hoje talvez seja o dia, aleluia, de algo sobrenatural na tua vida. Se não tem, vamos orar, aleluia, e logo após, aleluia, haverá a unção da família, amém? Pai, nós te damos graça e nós te louvamos e te exaltamos. Bendizemos o teu nome nesta noite. Que bom, Senhor. Que bom que o Senhor já abriu o nosso entendimento e que nós entendemos, Senhor, que necessário era nascer de novo, era passar pelas águas, nascer do Espírito. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa nos encher
nos capacitar, Senhor. Nos capacita, Senhor, a andar lado a lado contigo. Nos capacita, Senhor, em olhar para Ti e ser iluminado todos os dias, Senhor. Todos os dias. O salmista disse: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Não é do monte, Senhor. Não é do vale. Não é das águas. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor, aleluia, que traz as paz dentro dos nossos lares. Que traz a paz, Senhor, no dia de turbulência, no dia de angústia, no dia de aflição, no dia da má notícia, Senhor. É o Senhor. É o Senhor que traz, meu Deus, aleluia, o refrigério para a alma, Senhor. Oh, Senhor, o alívio. É o Senhor que troca o nosso fardo todos os dias pelo do Senhor. É o Senhor que nos sustenta com a sua destra. Vai nos enchendo, Senhor. Vai nos fortalecendo. Rega-nos, Senhor. Rega-nos, Senhor. Que a unção, Senhor, que cada irmão receber, Senhor, da família, seja um renovo, seja um fortalecimento, Senhor. Que a unção que quebra o jugo despedaça, Senhor, tudo que não procede de Ti, meu Deus. E o Senhor nos santifica, porque o Senhor é santo, 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 Senhor. E o Senhor nos convida à santidade, Senhor. E nós queremos, Senhor, Deus, santo, 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 nos santificar cada dia mais para Ti, meu Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como o Senhor Deus, aquele Pai pediu. Ajuda, se houver incredulidade em nós, Senhor. Ah, Jesus, ajuda a nossa incredulidade, Senhor, para que nós possamos crescer e entender a Tua palavra, Senhor, e crescer nela, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Vem com a Tua unção, vem com o Teu poder, Senhor, vem com a Tua graça, em nome de Jesus.